tinha certeza que Deus me chamou, tinha certeza que Deus me escolheu para si. E tenho essa certeza desde que tomei essa decisão, quer dizer, desde o meu coração. Essa decisão remonta a quando? Ao fim da faculdade? Sim, a minha decisão de entrar no seminário remonta ao fim da faculdade, portanto, 1972. Portanto, no fim há 20 anos. E desde há 20 anos nunca tive uma dúvida sobre isso, quer dizer, nunca tive uma dúvida sobre que a decisão, humanamente, é uma decisão que eu tomei, quer dizer, humanamente, não é? Como história contada, é uma decisão que eu tomei, entre alternativas, podia ter feito isto e antes daquilo. Mas que essa decisão que eu tomei, quer dizer, essa história humana, que aos olhos dos homens não é mais do que isso, corresponde a uma resposta a uma clara decisão que não foi tomada por mim, quer dizer, um desígnio que se configurou na minha vida como um convite, como uma chamada. A primeira certeza que tive disso foi uma certeza interior, espiritual. Foi exatamente esse sentido trágico da Igreja. Foi olhar à roda para uma coisa que eu amava e que tinha conhecido na minha infância, na minha adolescência, de outra maneira. Segura, sólida, não havia dúvida, os padres eram todos ótimos, as coisas funcionavam todas. Enfim, a minha infância e a minha adolescência foi feita antes o meu pai era cursista, reitor de cursos de cristandade, aquelas assembleias extraordinárias. Portanto, uma igreja que eu amava, que tinha passado a minha adolescência e a minha juventude a amar, e que eu via, naquele princípio da década de 70, um bocado a esboar-se à minha roda, e eu pensei que valia a pena dar a vida pela igreja, por Cristo. Você disse aí a palavra mágica, que é a palavra que permite a um homem como eu, mas a qualquer homem, dar a vida por Cristo. É a palavra obediência. Porque, bem vê, eu serei talvez mais recortadamente contraditório do que outros, mas... Está consciente disso? Assume isso? Não sei se estou totalmente consciente dos meus defeitos, provavelmente, além dos muitos que estou consciente, ainda sou capaz de ter outros mais que não estou consciente. Admito isso, pelo menos os meus inimigos de vez em quando apontam uns que eu acho que não tenho e não percebo se sou eu que ainda estou na ilusão de um pecado particularmente pesado ou são eles que são mais agudos do que a realidade. Agora, o primeiro ponto lúcido e verdadeiro para aceitar na vida uma grandeza é a consciência de sermos pecadores. Diante de um mistério como este, quer dizer, diante de uma graça imensa como aquela que me aconteceu, a consciência da minha desproporção, quer dizer, a consciência de que eu sou totalmente inadequado a esta história, totalmente desproporcionado àquilo que tenho de fazer, que é completamente fora de todo o humano propósito, que através da minha pobre, fraca, débil e contraditória humanidade possa passar a grandeza que é o sacerdócio de Jesus Cristo. Quer dizer, se eu não tivesse essa consciência, seria um tonto. O que é que isso cria em mim? Primeiro, uma dor grande. Dói-me de ser assim. Uma dor diária, portanto. Uma dor diária. Ou permanente. Uma dor de, através dos defeitos da minha humanidade, tornar não transparente às pessoas a presença de Cristo. Mas não um escândalo. Eu não me escandalizo comigo. Nosso Senhor escolheu-me assim. Chamou-me assim para ser padre. Ele já sabia como eu era. Eu já era assim quando tinha 23 anos. Ele foi lá onde eu estava, no meu sossego. Eu, como Amós, eu não sou profeta nem filho de profeta. Estava lá na minha vida. Foi lá onde eu estava e chamou-me para ser padre. E chamou-me assim. Tem que saber comigo. Quer dizer, tem que saber comigo. Não sei se vocês me entendem. Eu entendo. Se não me queria, não me chamava. Portanto, eu tento me emendar para ver se não vou o resto, até ao fim do mundo, para o purgatório. Tento me emendar porque devo me emendar e porque tenho a obrigação de dar um exemplo e porque é importante para a salvação da minha alma que me emende. E tento todos os dias emendar-me. Mas não me escandalizo. Se Nosso Senhor... Consta lá na Sagrada Escritura que um dia o Balaão pegou na cachada de uma mula e com a cachada de uma mula destroçou um exército de filisteus. E um padre, de quem o mestre dizia: tu não podes ser padre que és muito burro. Disse ao mestre: se o Espírito Santo com a queixada de um burro conseguiu destroçar um exército de filisteus, o que é que não fará com um burro inteiro? Como é que se fala de Deus a um jovem? Bem, há muitas maneiras de o fazer. Normalmente a primeira coisa que é importante fazer é olhar para a pessoa que está diante de nós e reconhecê-la, que um homem que está diante de mim é feito como uma pergunta pela felicidade, como um desejo de que a vida tenha sentido. Um apelo a que o instante seja verdade, a que a felicidade seja possível, a que haja resposta para a contradição, para a divisão, para o drama interior. A certeza de que Deus é a resposta a essa pergunta, essa certeza que me habita,
é o ponto de partida para um diálogo. De qualquer forma, é preciso primeiro encontrar a pergunta, porque não há nada mais inútil do que responder a uma pergunta que não se fez, não é? A experiência da Igreja, que é a experiência do acontecimento cristão, é, por sua natureza, uma experiência totalizante. Quer dizer, Cristo não é arrumável nas prateleiras onde o homem contemporâneo se encopa, divide, articula os pedaços da sua vida. Mas o movimento não é mais uma prateleira? Não é nenhuma. O movimento é a experiência da Igreja tornada presente a todas as dimensões da vida. E, portanto, tornada uma experiência, volto a dizer a palavra totalizante, no sentido de que, com Cristo, tornado tão concreto e tão real na vida como é concreto e real o rosto dos meus amigos, com Cristo comparo todas as coisas que vivo. Quer dizer, comparo não apenas o aspecto, entre aspas, religioso da minha vida, mas todos os aspectos da minha existência. Portanto, tudo aquilo que sou encontra em Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, a medida, o ponto de referência, o termo de comparação. E isso é uma experiência que, quando é tomada a sério, que não é a experiência cristã, quando é tomada a sério, chama-se santidade. E a santidade é a coisa mais... Porque a santidade não é as pessoas serem muito boazinhas. O que é a santidade? A santidade é Deus tomar tudo da nossa vida. O Concílio Vaticano II é um momento importantíssimo da vida da Igreja deste século. Julgá-lo é tarefa da história. A história não se pode fazer agora. Quer dizer, eu não tenho perspectiva histórica sobre o Vaticano II. O Vaticano II é a minha vida. Quer dizer, passou-se no meu tempo, determinou as formas da minha piedade, determinou mudanças na minha maneira de me relacionar com a Igreja, portanto, o apontar de um caminho à Igreja. E, como todas as grandes linhas de orientação, precisa ser interpretado, ser aplicado. A gente pega nos grandes documentos conciliares e percebe, por exemplo, a colegialidade episcopal, quer dizer, os bispos, a ideia de que os bispos, juntamente com o Papa, formam um colégio. Isto pode ser interpretado de várias maneiras. De uma maneira mais absoluta, meio relativa, como é que se interpreta? Quer dizer, o papel do Papa, o papel da Curia Romana, o papel dos bispos, o papel das conferências episcopais. Como é que estas coisas se articulam? Não está dado por se definir, quer dizer, por uma chave, sim. Está dada uma chave. A chave é dada pela prática. A prática é a autoridade do Papa que a determina, quer dizer, a maneira como o Concílio é aplicado é a autoridade do Papa. O Concílio foi aplicado durante 10 anos, enfim, durante 13 anos, por Paulo VI, de 65 a 78. A aplicação do Concílio por Paulo VI foi uma aplicação, que está ali para a história a julgar, não é? Portanto, uma prudência, uma paciência, um deixar fazer experiências, um não se apressar em resolver as coisas de maneira disciplinar, um deixar, muitas vezes, mesmo com grande sofrimento para o Papa, porque o Paulo VI é um homem de ideias muito claras, mas mesmo com grande sofrimento para ele, deixar fazer experiências, mesmo algumas com que não concordava, para poder realmente dispor de elementos. Durante 13 anos, podemos dizer que o Concílio esteve aberto, quer dizer, esteve como uma espécie de licença para a experimentação. Sim, e agora? Como você compreende, não é uma situação em que se possa viver eternamente. Não. Quer dizer, por definição, nenhum grupo humano pode viver eternamente. Então, mas agora estamos numa espécie de ponto morto, numa certa travagem, numa sedimentação. Não, estamos exatamente num momento de discernimento e de aplicação do Concílio, com muita clareza. Quer dizer, João Paulo II, logo na primeira encíclica dele, a Redemptor Hominis, que é uma encíclica fundamental, diz exatamente isto e anuncia logo em 1969, com uma clareza absolutamente linear. Trata-se de aplicar o Concílio, trata-se de pegar na encíclica dos grandes papas João e Paulo e, através da interpretação que a caridade pastoral de João Paulo I lhes deu, aplicar o Concílio, viver o Concílio, pôr o Concílio em prática. Não se trata de continuar a experimentar para ver se o Concílio quer dizer isto ou quer dizer aquilo. Trata-se de, a partir do discernimento que nasce do tempo já andado, de pôr em prática. É que a Igreja Católica é uma realidade sobrenatural. E, portanto, as ciências sociais se revelaram relativamente incapazes de fazer previsões certas acerca das realidades sociais, são totalmente inaptas para explicar a realidade sobrenatural. Quer dizer, na Igreja Católica as coisas acontecem por milagre, por dom de graça, por conversão súbita, por encontro misterioso com o acontecimento de Cristo, por comoção do coração da pessoa, coisas que acontecem e que mudam. Quer dizer, a gente vê todos os dias as pessoas a mudar. A minha vida é todos os dias encontrar pessoas que se encaixam
num dos tipos do estudo do Dr. Machado Paes, e que encaixam-se, parecem o retrato robô, e que, no encontro de graça, passam imediatamente por um acontecimento absolutamente imprevisível, passam para outro tipo sociológico que não está lá descrito, que é o tipo do católico que vive da sua fé como encontro com Cristo. E, portanto, sendo assim, quer dizer, esta incapacidade de perceber que as pessoas não pertencem àqueles tipos, pertencem à sua própria história, ao seu encontro de graça com Cristo, torna esse tipo de estudos sempre curiosos, interessantes, contributos interessantes. Há ali muita informação que seria pretencioso não utilizar, quer dizer, não nos compararmos com ela, mas quer dizer, não a tomar a sério, não corresponde à realidade que a gente vive. Sobre o que é que se passa na Igreja, a gente descobre pouco perguntando a opinião dos católicos. Porque a Igreja não é um espaço de opinião, a Igreja é um espaço de certeza. Na Igreja, o conteúdo da certeza da Igreja não é dada pelo consenso opinativo dos católicos. Não se descobre o que é que a Igreja pensa sobre o assunto perguntando a opinião dos católicos que circunstancialmente estão vivos no dia em que se faz o inquérito. Não? A opinião desses católicos vale pouco, porque, como a opinião da Igreja é certeza de fé e tradição, votam nesse referendo, votam todos os santos do paraíso, todas as almas do purgatório, todos eles votam, está a ver? Pois, não há dúvida nenhuma que Fátima teve uma grande importância na história da construção da identidade nacional no século XX. Porque, veja, o século XX começou com um grandíssimo ataque à Igreja, com um ataque feroz do ponto de vista cultural, de que a lei da separação da Primeira República foi o principal instrumento, em 1911, 20 de 1911, e que era uma lei destinada propriamente a fazer desaparecer a Igreja Católica da face do país. E era uma lei que encontrava a Igreja muito debilitada na sua identidade interna, na sua força, porque 70 anos de liberalismo tinham depauperado completamente a estrutura da Igreja, tinham enfraquecido a identidade cultural e religiosa, tinham reduzido a pouco mais que funcionários o clero. E, de facto, o ponto de renovação da Igreja Portuguesa foi Fátima. Fátima surge como um acontecimento de graça, como uma intervenção sobrenatural, a partir da qual se deu uma renovação, mas uma renovação espiritual, quer dizer, uma conversão dos padres, um regresso das multidões a Deus. Veja que Nossa Senhora, quando Nossa Senhora diz aos pastorinhos em Fátima, quero que venham aqui durante 6 meses, no dia 13, e quero que me façam aqui uma capela, nesta simples coisa com que ela responde à Lúcia, viola 2 artigos da lei da separação. A lei da separação proibia quaisquer reuniões religiosas fora das igrejas e proibia a construção de novos templos que não fossem declarados necessários para a autoridade. Portanto, a senhora responde, Vossa Mercê que nos quer, pergunta à Lúcia. Nossa Senhora responde e a resposta viola 2 artigos da lei de Afonso Costa. Portanto, para perceber como é que era a situação jurídica da Igreja. E as pessoas foram mesmo ali, contra a lei de Afonso Costa e contra a autoridade do Estado de que elas não podiam ir. E a partir daí começou uma renovação, mesmo uma renovação pública da militância católica, que teve imensa importância, evidentemente, na construção da identidade. Depois, simplesmente, Fátima é muito mais do que um fenómeno social. Fátima é um fenómeno sobrenatural. Veja, a profecia, por exemplo, do Dr. Moisés Espírito Santo dizia Fátima está dependente do segredo, mas o segredo não pode ser revelado. O segredo já foi revelado há 5 anos e as multidões da Fátima são cada vez maiores. Quer dizer, pela profecia de Moisés Espírito Santo, não é? A revelação do segredo significava o fim do interesse popular por Fátima. O segredo foi revelado há 5 anos, toda a gente o conhece, e Fátima continua completamente cheio. Quer dizer, as multidões acorrem a Fátima, como antes, ou mais ainda, neste 13 de maio, por exemplo, a multidão de noite de 12 de maio e a multidão de 13 de maio, a meio da semana, era uma coisa completamente incomparável. Eu vou lá sempre, há muitos anos que vou sempre, todas as noites de 12 de maio, e há muitos anos não havia uma multidão assim. Portanto, 5 anos depois da revelação do segredo, quer dizer, o professor Espírito Santo é um profeta que se enganou, fez uma profecia errada e que não se verificou. Portanto, Fátima é um ponto de grande experiência religiosa e de grande experiência de encontro com Cristo. E, portanto, também de alguma misericórdia com a crise da Igreja Católica. Sim. Ora bem, qual é o grande mérito de Jorge Lemaitre? O grande mérito de Jorge Lemaitre é que Lemaitre nunca fez, ao contrário, aquilo que Einstein lhe fez a ele. Lemaitre nunca transformou a sua descoberta científica numa argumentação teológica. Nunca. Para Lemaitre, a teoria do universo em expansão era uma teoria física, astrofísica,
que, do ponto de vista do seu pensamento físico, explicava melhor que as outras os dados cientificamente disponíveis. E nunca pretendeu extrair daí um argumento a favor da criação, a favor do dogma da criação. Eu não acredito no dogma da criação por causa do Big Bang. Quer dizer, já acreditava no dogma da criação há 2000 anos, quando eu não sabia, ninguém sabia do Big Bang, quando toda a gente julgava que tinha sido feito como está escrito na página do livro de Gênesis, acreditava pacificamente no dogma da criação durante todo o império da teoria do steady state, da intuição do universo, continuar a acreditar no dogma da criação. E quando o facto de a gente não ter encontrado explicação para a matéria negra e a explicação finalmente foi encontrada e a teoria do Big Bang cair em desuso daqui a 150 anos, eu continuarei pacificamente e calmamente a acreditar no dogma da criação. Quer dizer, não digo que faça todas estas coisas pessoalmente eu, porque não tive cá num lapso de tempo tão prolongado, não é? Mas quando digo eu, quer dizer, eu e os meus amigos, eu pessoalmente e muitos outros comigo. Quer dizer, a nossa certeza de que Deus criou o mundo é anterior à explicação científica de como é que o universo existiu. Neste instante, a física diz-me uma coisa. A era de Planck diz-me que há um momento, entre o momento da criação do universo e o momento, o segundo 10 elevado a menos 45, a menos 42, nesse momento, nesse período, não é possível saber o que aconteceu. Portanto, é uma explicação científica na qual momento, mas que faz com que o momento do início está fora do conhecimento científico. E, portanto, o que se diz acerca do momento do início é especulação filosófica. A especulação filosófica é livre. A argumentação científica não é livre. A argumentação científica tem que obedecer aos factos conhecidos. Não se pode transformar a argumentação científica em argumentação filosófica, porque isso não é cientificamente legítimo. Mas pode-se perceber até onde é que o espanto pelo conhecimento científico vai dilatando o nosso coração, uma busca de conhecimento das coisas que percebe que o conhecimento científico não diz tudo o que há para dizer sobre o real. De facto, pelo menos desde Pio XII, que Fátima tem sido um lugar muito querido dos Papas. Lembro que Pio XII foi ordenado bispo pelo Papa Bento XV no dia 13 de maio de 1917, ao meio-dia na Capela Sistina. À hora que ele estava a ser ordenado bispo, estava a acontecer a primeira aparição. Quando ele soube disso, muitos anos mais tarde, considerou isso como uma ligação pessoal dele a Fátima. João XXIII veio a Fátima, quando ainda cardeal Roncalli, para coroar a imagem da Nossa Senhora 2 anos, ou 3 anos, 4, 5 anos, antes de ser eleito Papa. Paulo VI foi o primeiro Papa a vir a Fátima. João Paulo I, como patriarca de Veneza, veio a Fátima poucos meses antes de ser Papa e escreveu um artigo maravilhoso no Jornal Diocesano sobre a impressão que Fátima subtraía uma Lúcia e tinha causado. Foi a Coimbra para conhecer uma Lúcia. João Paulo II veio 3 vezes a Fátima, como é sabido, e toda a história de João Paulo II com Fátima não vale a pena sublinhar o atentado ao meio-dia de 13 de maio na Praça de São Pedro. E o Bento XVI também veio a Fátima, nem esqueceu a viagem de 2010 para retomar o seu contacto com Fátima. Portanto, o Papa Francisco insere-se numa longa teia de papas cuja ligação com Fátima é cada vez mais intensa, e ele próprio se percebeu que ficou um apaixonado de Fátima. Não era, é preciso dizer que o Papa Francisco conhecia pouco Fátima, não é? É um latino-americano, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Aparecida. Quando lhe falaram de ir a Fátima, disse: este ano são os 300 anos da Aparecida, tenho que ir ao Brasil. Acabou por vir a Fátima e, claramente, em Fátima, percebeu que Fátima é uma coisa que entra no coração de todos e sai de Fátima, devoto de Fátima. Se a gente perguntar o que é que a escola católica tem que ser hoje, vocês sabem a lista das palavras, não é? Inclusiva, globalizante, aberta, fazemos a lista das palavras do politicamente correto, daquilo que nós queremos que as nossas escolas sejam. Mas eu diria que a primeira coisa que a escola católica tem que ser é católica. Quer dizer, tem que ser identitária. Identitária, vou dizer essa palavra. Tem que ter uma identidade clara e propô-la com clareza. Tem que ter uma identidade afirmada e vivida e partilhada e que se manifesta no método educativo, que se manifesta na forma de administrar a disciplina, que se manifesta nos conteúdos programáticos, que se manifesta na maneira de celebrar a festa. Isto tem incidências em muitas maneiras, muitos aspectos da vida. Desde logo, na maneira de viver a comunidade educativa.
As nossas escolas estão construídas sob a hipótese de que quem educa é a família. As nossas escolas estão construídas sob essa hipótese. Mas nós sabemos com que cinismo vivemos, não é? Nós dizemos mal das famílias, quando estamos a falar uns com os outros, tal e qual como os dirigentes das escolas públicas, não é? A família, como vocês sabem, é o principal inimigo da escola. Então, com o telemóvel, a gente diz, o menino vai jogar, está a meio de a telefonar. Está, senhora professora, está a ser injusta com o meu filho. A gente ralha com o menino, 2 minutos depois temos a mesinha ao telefone, a ralhar connosco, estamos a ralhar com o filho. Estou a exagerar, mas pouco, não é? Os miúdos, qualquer coisa que aconteça no colégio, ainda a gente não sabe, já sabem as mães, porque ainda ao contínuo nos veio contar e já estão as mães a telefonar-nos porque o miúdo mandou uma fotografia à mãe a dizer que o Zezinho bateu na Luizinha. E que no colégio os miúdos a bater. Vivemos hoje em dia com câmaras telefónicas a vigiar a nossa vida e os pais indiretos a chatear-nos a molécula. Portanto, nós dizemos que o principal protagonista é a família, mas quem é a família da distância para a gente poder ter o colégio sossegado. Estou a exagerar. Mas exagerar é sempre bom para clarificar as ideias. É preciso acreditar naquilo que dizemos. Quer dizer, nós somos colaboradores da família. E somos colaboradores destas famílias que há. Destas famílias neuróticas, destas famílias desfeitas, destas famílias incapazes de educar, destas famílias reféns dos meninos, destas famílias em que os pais obedecem aos filhos, destas famílias em que os filhos são caprichosos. E, portanto, uma das nossas tarefas é colaborar com os pais para eles serem pais, educar os pais. Uma das nossas tarefas prioritárias hoje em dia, para podermos ter interlocutor, que é o interlocutor em nome de quem educamos, por escola católica. Entende-se aquela que é dirigida por uma autoridade eclesiástica competente, mas importa que a instrução e a educação na escola católica se baseiem nos princípios da doutrina católica. Os professores primem pela reta doutrina e pela probidade de vida. É a instrução e a educação. A educação quer dizer educar na fé. A instrução quer dizer o quê? Quer dizer, educar, instruir, formar, de acordo com os princípios católicos. Bem, mas isso quer dizer que a gente tem que passar a pente fino todos os programas, todas as cadeiras, não é? Temos que passar a pente fino todos os programas, todas as cadeiras. Temos que pensar como é que ensinamos história, como é que ensinamos literatura, como é que ensinamos filosofia, como é que ensinamos ciências naturais, como é que ensinamos geografia, como é que ensinamos, quer dizer, como é que ensinamos as coisas. Não vale a pena insistir no fato que muitos programas, são feitos contra a doutrina católica, não nascem contra a doutrina católica. Foram construídos, montados, escritos, programados contra a doutrina católica. Nós não podemos simplesmente pegar naquilo e ensinar. Não podemos. É proibido pelo Código Canónico. Então há um esforço crítico de que é que se ensina nos nossos colégios, sem o qual não estamos a cumprir aquilo que a Igreja diz que é uma escola católica. Podemos educar catolicamente, mas instruímos anticatolicamente. E esta instrução que nós damos mina intelectualmente as bases de uma posição católica. Isto não é fácil de fazer, já sabe, há restrições legais, mas é preciso criatividade, é preciso coragem, é preciso energia, é preciso espírito de sacrifício, é preciso trabalhar muitas horas, mas é indispensável. Neste ambiente, a coisa mais trágica que aconteceu na escola portuguesa foi a desautorização do professor. Hoje o professor não manda. Portanto, afirmar o valor da pessoa, o valor pessoal de cada professor, como testemunha, e nesse sentido, já sabe, pois há coisas gravíssimas que acontecem disciplinarmente, que a gente tem mesmo que intervir, mas é preciso cuidar disso, é preciso cuidar dos ambientes de recreio. O recreio. Uma das coisas que os jesuítas tinham na raça estudiorum é que o perfeito dos recreios era tão importante como o perfeito dos estudos. E eu lembro-me, quando eu era criança, eu no caso do São João de Brito, mas havia lá um irmão famoso que fazia os cartes, etc. Quer dizer, o irmão dos recreios era uma personagem no São João de Brito, na dinâmica educativa do São João de Brito, é uma personagem importantíssima. Nós não podemos entregar os recreios, com todo o respeito, contínuos, com todo o respeito pela profissão. Os recreios são os lugares de educação. Os salesianos da vida educaram estando nos recreios. A hora dos recreios, não podem estar ao computador, têm que estar nos recreios. As irmãs têm que estar nos recreios.
Os miúdos têm que estar ali connosco. Apostar nesse tempo, como tempo de presença, de diálogo, de tempo livre. Qual é a coisa mais preciosa que nós temos na escola católica? A coisa mais preciosa que nós temos na escola católica é o cristianismo. É o cristianismo. Mas a coisa mais preciosa que nós temos na nossa tradição é o cristianismo. A escola católica é, antes de mais nada, para transmitir o cristianismo. Não é para outra coisa. Mas o cristianismo, meus amigos, não é um conjunto de valores, nem de doutrinas, nem de... gostei muito que tivéssemos começado este nosso cântico com a beleza de Jesus. O Papa Francisco insiste nisso de maneira muito bonita, dizendo que, como ele diz, mas eu vou dizer o que tenho para dizer. Alguma coisa da nossa maneira de fazer escola, nós pensamos que basta transmitir corretamente, quer dizer, de maneira intelectualmente correta, doutinalmente segura a doutrina. Mas não basta, é preciso transmitir a beleza, a atratividade, a sedução, o encanto, o amor, a ternura, a beleza de Jesus, da experiência cristã. Não basta embater numa doutrina corretamente exposta. É preciso embater numa experiência cristã esteticamente atrativa. Quer dizer, na atrativa de Jesus. E por isso a nossa comunicação da fé não pode ser comunicação de um pensamento, de uma doutrina, tem que ser comunicação de uma experiência. Por isso, os nossos colégios têm que ser lugares desta experiência. Uma experiência que é de oração, que é de sacramento, que é de encontro de fé, que é de alegria partilhada, que é de confiança, que é de encontrar mestres, que é de encontrar guias. O Papa recordou a grandeza missionária de Portugal, fazendo o elenco nominal dos grandes santos que deram a sua identidade a João Seabra ali. E, ao mesmo tempo, convidou esta geração agora de cristãos, a nossa geração, a geração dos católicos atuais, a não se esquecerem dessa grandeza e a virarem o seu coração, as suas vontades e as suas inteligências para a tarefa de anunciar Cristo a todos os homens. A presença dos bispos angolanos em Portugal não é uma coincidência. Os bispos de Angola está a comemorar os 500 anos da evangelização. Celebrou há poucos dias, no dia 6 de abril, celebrou os 500 anos da primeira missa celebrada em território angolano, no Soio. Foi um momento bonito da Igreja de Angola. Os bispos angolanos quiseram vir participar, todos eles, todos os bispos de Angola, e uma nutrida representação do clero, dos religiosos e religiosas e dos leigos, para participar nas celebrações de Fátima, e tinham isso já planeado, e claro, a decisão da vinda do Papa acelerou essa decisão, para estarem aqui, juntamente com a Igreja Portuguesa, a manifestar, com a sua presença, a testemunhar a grandeza missionária de Portugal. Mas, ao mesmo tempo, e isto é muito importante, não se trata apenas de comemorar uma recordação histórica, mas reafirmar que hoje, neste momento, nos problemas que hoje afligem o povo de Angola, a única resposta capaz de lhes responder globalmente, de fazer frente à totalidade dos problemas, de enfrentar as questões segundo a totalidade dos fatores, é Cristo. O cristianismo é a alma de Angola. O cristianismo é a alma de Angola. O grande problema de Angola foi que, nestes últimos anos, se quis excluir Cristo da história de Angola. E excluir Cristo da história de um povo é um crime contra esse povo. Mas também não é pela simples contraposição de uma ideologia à outra que a paz em Angola se encontrará. Não é pelos jogos florentinos ou pela habilidade dos diplomatas que se encontrará a paz. A paz nasce do coração dos homens e a única força capaz de a criar é Cristo. Nós sabemos, disse o Papa em Assis, que a paz tem um nome e esse nome é Cristo. A presença dos bispos de Angola aqui em Portugal, em Fátima, junto do Santo Padre, nesta altura, significa claramente a sua convicção de que as coisas são assim como eu digo. Padre João Seabra, obrigado pela sua intervenção esta noite no Telejornal. Está claro o conceito?